Alô, galera! Estamos juntos aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor para vocês. E que vitória de virada do Fluminense para cima do Palmeiras. 3 para o Fluminense, 2 para o Palmeiras. 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. E uma partida emocionante que parecia caminhar para uma frustração ainda maior para os torcedores do Fluminense, né? E o líder do campeonato esteve duas vezes na frente do marcador, mas o Fluminense mostrou muita força na reta final, conseguiu a virada inesquecível com gol de Cano no final, Germancano fazendo gol depois de muito tempo, né? Primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro nessa temporada, né? Justamente um momento decisivo para o tricolor, né? E depois de enfrentar problemas físicos e passar por uma cirurgia no início do ano e voltou a balançar as redes e se tornou o herói da tarde. Então vamos falar sobre isso e é claro que nós vamos estar falando e repercutir essa vitória do Fluminense para cima do Palmeiras. 3 para o Fluminense, 2 para a equipe do Palmeiras. Tá bom, pessoal? Nós vamos falar tudo isso nesse jogão, mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando seu like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais no Conversas de Torcedor e no YouTube, ativando o sininho das notificações para você receber os vídeos em tempo real, ok? E não esquecendo, terças e quintas-feiras, 18 horas, 6 da tarde, o nosso Conversa de Torcedor Notícias, vale a pena conferir. E também às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, com debate, informação, opinião, de tudo que está acontecendo no futebol carioca, também acompanhando o esporte internacional, seleção brasileira, acompanhando aí na nossa programação. Inclusive, aí às 11 da manhã de todo sábado temos aí a nossa programação na rádio Nossa Senhora de Copacabana, nosso programa Conversas de Torcedor, pelo site radionSC.com, tudo junto, radionSC.com, também pelo aplicativo Radiosnet, também acompanhando pelas redes sociais do Conversas de Torcedor e ainda no YouTube do Conversas de Torcedor, para você acompanhar as informações do seu clube do coração, do futebol carioca, seleção brasileira e também acompanhando do esporte internacional e também do Brasil, tá bom? Vamos falar aqui, o Fluminense, né, que ganhou o jogo, né? O Palmeiras abriu a contagem com o Gustavo Gomes, mas o Fluminense buscou um empate e manteve a partida equilibrada, né? O gol do Hulk, inclusive. E na segunda etapa, o Maurício recolocou o Palmeiras na frente e tudo indicava que seria mais uma derrota do Fluminense, mas o Fluminense começou a reação. 3 minutos depois do gol do Maurício, que marcou aos 36, aos 39, o Senna aproveitou o rebote após a cabeçada do Cano na trave e deixou tudo igual no Maracanã. E a virada aconteceu aos 46, do lance do Martinelli, que cabeceou para dentro da área, e o Germancano apareceu no meio do caminho, desviando de cabeça para o fundo das redes. Gol da vitória, né? E é lógico, né? Foi o primeiro gol dele desse ano. O Germancano fez o primeiro gol na temporada 2026 e justamente em um momento decisivo para o Fluminense. Depois de 8 jogos que teve aí, tirando esse tabu, sem vitórias, né? Inclusive, e depois da demissão do Luiz Beldia, o Marcão reassumindo, né? Inclusive do técnico interino na equipe do Fluminense, né? Que é da comissão permanente do Fluminense, no caso do Marcão, ex-jogador, ex-volante, né? Que representou de vários e vários títulos importantes para o Tricolor como jogador, e agora voltando aí a comandar interinamente o Fluminense, né? O Marcão. E falando sobre o Cano, que teve problemas físicos e passar por cirurgia no início da temporada. Então, teve esse prejuízo, né? E agora o argentino voltou a balançar as redes, se tornando o grande herói da noite e também grande ídolo da torcida do Fluminense. O primeiro gol da temporada, né? Do Germancano e em uma maneira decisiva, né? Para o Fluminense, né? Então, e depois de uma semana de incertezas e também no empate sem gols contra a equipe do Independiente Rivadavia, 8 jogos sem vencer, demissão do Luiz Ubeldia, e essa vitória que fez aí motivar o elenco e fazer as pazes com a torcida, é claro que isso é muito importante, e principalmente aí, né, pelo Campeonato Brasileiro, encerrando um jejum, né?
de vitórias aí do Campeonato Brasileiro. O último foi contra o São Paulo no dia 16 de maio. Então, tendo exatamente aí 3 meses sem vencer. 3 meses sem vencer, né? Então, isso acabou tendo um resultado importante, mais do que 3 pontos, porém, o resultado pode representar uma injeção de confiança para o elenco que vinha sendo muito pressionada pela torcida, mas também fazendo as pazes, também repito, com o torcedor. E com essa vitória, o Fluminense chegou a 38 pontos, permanece na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, que é importante. Já a equipe palmeirense, né, que continua na liderança do campeonato com 48 pontos ganhos, mas viu a sua vantagem ficar ameaçada. Porém, o Flamengo, que joga neste domingo contra o Mirassol, pode diminuir a diferença para 3 pontos, a diferença entre o líder e o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Então, agora o Fluminense volta as suas atenções para o jogo contra o Independiente Rivadavia, jogo fora de casa, lá em Mendoza, na Argentina, jogo da classificação, jogo que pode colocar o Fluminense na próxima fase da Copa Sul-Americana, buscando essa classificação fora de casa. Primeiro jogo 0-0 no Maracanã, e quem vencer garante a classificação para as quartas de finais. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Então, o Fluminense vai para essa decisão com a confiança renovada depois dessa vitória contra o Palmeiras no Maracanã. Germancano voltando a balançar as redes e o Marcão interinamente voltando a comandar a equipe, vencendo, e o Fluminense voltou a ganhar e o Tricolor mostrou que ainda está vivo nas competições. Então, Fluminense 3, Palmeiras 2, né? Uma vitória para lavar a alma do torcedor que foi para o Maracanã, né? Então, essa vitória do Tricolor carioca contra o Palmeiras, isso é injeção de ânimo para o torcedor e também para o time que depois de 8 jogos sem vencer também no Campeonato Nacional não vencia, melhor dizendo, aí desde o dia 16 do mês de maio. Então isso garante essa confiança para esse jogo decisivo contra a equipe do do Independiente Rivadavia. Isso é muito importante para o Fluminense e, é claro, né, para o torcedor, que nós vamos estar acompanhando essa partida, né, nesse jogo do Fluminense, terça-feira à noite, terça-feira, que nós vamos estar acompanhando essa decisão para o Fluminense. Então, Marcão de volta no comando, conseguindo colocar a equipe do Fluminense nos trilhos novamente, né? Depois de situações com o Zubeldia que não deram certo, né? A torcida do Fluminense estava cobrando da equipe de fato, também da comissão técnica, né? Que é claro, né? Não vinha se apresentando, oscilações, né, dentro das quatro linhas e também dos resultados que não ajudavam. Então isso também com a reestreia interinamente do técnico Marcão, então, que conhece a equipe, que possa é, colocar isso de uma motivação para tentar buscar essa classificação fora de casa na Libertadores da América nas oitavas de final. E também no Campeonato Nacional, o Fluminense volta às atenções na próxima rodada contra o Remo, também no Maracanã, às 4 horas da tarde, no próximo sábado, 4 da tarde, horário de Brasília. E o Palmeiras, que vai encarar contra o Cerro Porteño na quarta-feira à noite, no jogo contra o Cerro Porteño, lá no estádio General Pablo Orras, lá em Assunção, no Paraguai, né? Jogo que vai acontecer contra o Cerro Porteño, mas no Campeonato Brasileiro vai encarar aí na próxima semana contra o Vasco da Gama no domingo, no seu estádio, no Nubank Arena, às 4 horas da tarde, pela 24ª rodada do Campeonato Nacional. Então vamos acompanhar desses jogos aí na luta pela liderança, na luta pela vaga, nas competições internacionais e também de fugir da zona do rebaixamento. Campeonato eletrizante, vale a pena conferir, tá bom? Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado a todos pela companhia em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos e deixando seu like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalecer o nosso trabalho e também acompanhar pelas redes sociais no Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, 6 da tarde, vale a pena conferir. E às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98,3
101.7 FM, acompanhando pelo site Rádio NSC, tudo junto, radionsc.com, também pelo aplicativo Radiosnet e acompanhando as informações também das nossas redes sociais, do Conversa de Torcedor, e também acompanhando pelo YouTube do nosso programa, tá bom? Com transmissão ao vivo, com muita opinião, debate e também com informação sobre o futebol carioca, seleção brasileira e do esporte internacional e também do esporte do Brasil, enfim, para você conferir. Uma programação de qualidade para vocês, tá bom, pessoal? Então, meus amigos, muito obrigado pela sua companhia. Aquele abraço, felicidades a todos vocês e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Aquele abraço, valeu, galera, até a próxima, valeu!